Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 27 de maio, véspera de Pentecostes. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 21, versículos 20 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, duas coisas aqui no evangelho de hoje. Veja que Pedro viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o discípulo amado, aquele que se reclinara no peito de Jesus e havia perguntado quem era que iria entregá-lo. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Interessante a pergunta de Pedro. O que vai ser deste? Mas veja, às vezes nós temos curiosidades, né, sobre o futuro, sobre o destino. Qual será o nosso destino? Qual será o nosso futuro, o nosso, da nossa família, os dos nossos amigos? O que será de nós? Né? O que será deste? Como Pedro está perguntando sobre o discípulo amado, né? Mas veja, Jesus vai mostrar que não cabia a Pedro saber dessas coisas. Não. Jesus ele responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Veja, o que te importa saber do futuro do discípulo amado? Não. Meu povo, nós cristãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não temos que ficar preocupados excessivamente. É claro, isso não significa que nós não devamos pensar no amanhã. Devemos pensar no amanhã, claro, mas com os pés plantados no hoje da vida. Quando nós estamos com os nossos pés plantados no hoje da vida, claro, a gente pensa no amanhã. O problema é quando a gente pensa no amanhã, já querendo estar com os dois pés plantados no amanhã, sem viver o presente. É a preocupação, né? Se ocupa antes de acontecer. Então, e esse é o erro. Então, Jesus, ele mostra que Pedro não tem que ficar se preocupando com o que será do discípulo amado. Não. Está nas mãos de Jesus. Agora, cabe a Pedro se preocupar consigo. Cabe a Pedro se preocupar com a sua missão. Cabe a Pedro se preocupar com, com a sua vida, com a sua missão, a missão que ele tem que realizar diante da igreja. Então, isso é importante a gente refletir. Porém, tem uma outra coisa aqui que nos chama a atenção, né? Quando diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho das coisas que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Veja, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Ou seja, meu povo, ainda hoje tem tanta gente por aí que só acredita naquilo que está escrito na Bíblia, como se aquilo que não tivesse sido escrito fosse mentira, não fosse verdade. Ah, padre, mas se não está na Bíblia, está onde?
está na tradição apostólica, está na sagrada tradição e no magistério da igreja, de 2000 anos. Veja, São João está dizendo aqui, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas, ou seja, não foram, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Se tudo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, o mundo não caberia de tanto livro. Está dizendo São João. Então, tudo está na Bíblia? Não. E se não está na Bíblia, tem muita coisa que chegou a nós pela boca dos apóstolos, ou seja, pela sagrada tradição, né? E não somente pela Sagrada Escritura. É um erro querer acreditar somente na Sagrada Escritura, sem rejeitando a Sagrada Tradição. Foi o que o protestantismo fez. Esqueceram daquilo que Jesus falou a respeito do Espírito da verdade. Jesus disse assim: olha, eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas no momento não sois capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas, porque receberá do que é meu e vos transmitirá. Ele vos conduzirá à plena verdade. Veja, quando o Espírito vier. Percebe? Ele vai ensinar quando o Espírito vier. Então, Jesus, ele deixou também para o Espírito Santo conduzir e falar à igreja. Por isso que lá no livro do Apocalipse, né, sempre usa essa expressão, né? Eis que o Espírito diz às igrejas. Percebe? A ação do Espírito Santo, que vamos celebrar amanhã, Pentecostes. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos guiando, nos dotando com seus dons, com seus carismas, nos santificando, nos fazendo crescer na graça de Deus e na fé no Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.